O milionário barbeiro fica chocado ao ver mendigo negro dar o último dinheiro pelo corte. Miguel era o barbeiro mais famoso da cidade. Seu salão reluzente, decorado com espelhos e lâmpadas de cristal, atraía a elite. Havia carros luxuosos estacionados na porta e vozes altas que riam e comentavam sobre os últimos lançamentos de moda. Mas era naquele ambiente glamouroso que um evento inesperado estava prestes a abalar a estabilidade de sua fortuna. Tudo começou numa manhã comum, quando a rotina impecável do barbeiro foi interrompida. Samuel, um homem pobre, estava na porta do salão, com as roupas surradas e a pele marcada pelo sol. Ele olhou para o interior com um brilho de esperança nos olhos. A cena era incomum. A multidão bem vestida passava sem notar, mas Samuel, com um resto de dignidade, se aproximou e entregou o último dinheiro que tinha, uma moeda amassada, ao recepcionista. Miguel, vendo isso, franziu a testa. O que esse homem pensa que vai conseguir aqui? Penso. Com um gesto involuntário, Miguel chamou Samuel para dentro. O salão sussurrou em curiosidade. A expressão de incredulidade estava estampada nos rostos dos clientes. O que uma pessoa naquela situação poderia querer? Um simples corte ou algo mais? Miguel viu Samuel sentar-se na cadeira e por alguns instantes o mundo à sua volta pareceu desacelerar. Ele começou a cortar o cabelo de Samuel, cada sessão como uma vida cortada pela desigualdade. Durante aquele corte, Samuel começou a compartilhar sua história. Ele falava de tempos melhores, de uma infância repleta de sonhos e sorrisos, de como tudo mudou de repente. Ao ouvir suas palavras, Miguel sentiu lágrimas se acumulando. A dor e a luta de Samuel eram um espelho da parte esquecida da cidade, um universo que ele, em sua bolha de sucesso, havia ignorado. Havia couve-flor bem baratinhas na feira, um sonho perdido e um sistema que não dá chance. E o alarde fez a pessoa na cadeira quase vibrar. E então, como um raio que desfere o silêncio, a revelação. Samuel era filho de um antigo amigo de Miguel, um empresário que tinha lhe dado a mão quando as coisas eram difíceis. O choque percorreu Miguel como um vento frio. Ele olhou para o homem diante dele e viu não só um mendigo, mas uma parte de seu passado. O nó na garganta aumentou. A culpa surgiu como uma sombra. O que ele deve fazer agora? Ignorar a dor de alguém que era, de alguma forma, parte dele, ou oferecer uma chance de recomeçar? O ambiente parecia girar. Os olhares à sua volta, os murmúrios, tudo se tornava distante. Miguel estava dividido. Deixar Samuel sair com aquela esperança cortada era fácil, mas ajudá-lo poderia significar uma mudança radical em sua vida. Uma mudança que o forçaria a confrontar seus próprios medos e suas escolhas. Enquanto o último fio caía no chão, a pergunta pairava no ar. O que Miguel realmente estava disposto a fazer por Samuel, por si mesmo? E com isso, um futuro se abria diante deles, cheio de incertezas que ecoavam mais forte que o roçar da tesoura nas madeixas. O silêncio ensaiava a resposta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o último fio de cabelo caía no chão, Miguel sentiu um nó na. Ele olhou para o mendigo, agora com os cabelos arrumados e um brilho quase esquecido no olhar. Mas a tensão no salão era palpável. Olhares de julgamento e sussurros ressaltavam a fragilidade do momento. O silêncio era ensurdecedor. O salão, antes vibrante, se tornara uma bolha de expectativa. Então, como um estalo, a porta se abriu abruptamente. Uma mulher de vestido vermelho, com um ar de autoridade, entrou. Seus olhos eram como garras afiadas, e ela olhou para Miguel com desprezo. O que está acontecendo aqui, Miguel? Sua voz cortou o ar. O salão todo virou a atenção para a nova chegada. Os murmúrios agora uma cacofonia de vozes, mas o que poucos sabiam era que ela não era apenas uma cliente qualquer. Marisa, a mulher no vestido vermelho, era na verdade a esposa do empresário, que havia ajudado Miguel anos atrás, e, incrivelmente, a mãe de Samuel. Miguel a reconheceu instantaneamente. O choque se espalhou como um incêndio entre os presentes. A conexão estava nas sombras, e agora, tortuosamente exposta. Samuel, o que você está fazendo aqui? Marisa exclamou, com um olhar cheio de incredulidade. O rosto de Samuel mudou, a alegria se transformando em angústia. Ele parecia pequeno diante dela. Miguel observava a cena com um aperto no peito. Não só a sua vida estava em jogo, mas agora a de Samuel também. Eu só queria um corte. Samuel balbuciou, a voz trêmula, os olhos cheios de lágrimas contidas. Marisa apertou os lábios, como se contivesse um grito. Você acha que isso é simples? O que vão pensar de nós? Meu filho na porta do salão mais chique da cidade? Você sabe o que isso significa? A frieza em sua voz cortou o ar. Miguel, que assistia a tudo, não suportou mais. Ele merece respeito, Marisa. E a sua história não é a única aqui. Gritou, a indignação pulsando em suas veias. O salão ficou em silêncio absoluto. Todos estavam paralisados, absorvendo o que estava acontecendo. Mas a verdadeira reviravolta veio em seguida. Marisa, com um gesto intempestivo, começou a puxar uma pasta que estava em sua bolsa. Você não sabe de tudo, Miguel. Eu não sou só a esposa do empresário. Eu tô aqui para recuperar o que era meu. E com isso, ela jogou a pasta na mesa de cortes. Papéis voaram e uma foto caiu. Miguel pegou a foto com as mãos tremendo. A imagem mostrava uma suave cena de família. Uma mulher com cabelos racheados, uma criança pequena nos braços e um homem que Miguel conhecia bem, seu pai, junto com Marisa em um passado distante. O coração de Miguel disparou. Não pode ser, murmurou, o impacto das palavras ressoando em sua mente. Samuel era seu irmão mais novo. Um segredo guardado por todos esses anos. A cidade inteira parecia girar com a revelação. Miguel olhou para Samuel e viu não um mendigo, mas a parte perdida de sua própria história. Os olhares mudaram, agora misturados com confusão e espanto. Aquelas pessoas que apenas olhavam, sentindo-se superiores, agora estavam testemunhando uma das reviravoltas mais graves de suas vidas. O peso do passado esmagava-os. Isso tudo é um erro! Marisa gritou, mas Miguel não tinha certeza. Ele olhou para Samuel, que agora estava paralisado, e então, com um movimento rápido, se virou para Marisa, encarando-a com toda a intensidade que conseguia. O que você pretende fazer com isso? As palavras escaparam, enquanto uma nova batalha começava a se formar, maiores do que qualquer um ali poderia imaginar. O vazio pairou. Ninguém ousava respirar. O que viria a seguir? A tensão
era quase palpável. A verdade estava exposta, mas o futuro permanecia envolto em mistério. Enquanto o vazio pairava no ar, Miguel encarava intensamente Marisa. O salão se tornara uma arena de confrontos. A tensão elétrica quase visível. Samuel, paralisado em choque, mal parecia respirar. A sala estava repleta de olhares que misturavam curiosidade e julgamento. Como você pôde esconder isso de mim? Miguel questionou, a voz embargada. Ele sentia o peso da revelação esmagando seu peito. O passado estava jogando suas cartas, e cada segundo parecia uma eternidade. Samuel desviou o olhar, tentando absorver o que acontecia. Você não entende, Miguel. Foi necessário proteger o que era nosso. Marisa respondeu, a raiva contida se misturando com a indignação. Mas no momento seguinte, um estrondo ecoou. A porta do salão irrompeu com força, fazendo todos se virarem. Um homem de terno preto entrou, segurando uma pasta. O olhar dele era gélido, e seu semblante sério dominou o ambiente. Mãe, o que está acontecendo aqui? O homem perguntou, enquanto seus olhos varriam o salão. Miguel reconheceu aquela voz. Era Ricardo, o irmão de Marisa, um empresário bem-sucedido. A presença dele trouxe um calafrio à atmosfera tensa. Ele avançou, olhando entre Samuel e Marisa, e então fixou o olhar em Miguel. Antes que alguém pudesse responder, Ricardo lançou uma bomba. Samuel, você não é quem pensa que é. Cada palavra era como uma facada. Miguel engoliu em seco. O salão encheu-se de sussurros. O coração de Samuel disparou. O que quer dizer com isso? Ele questionou, os olhos arregalados como se quisesse entender a verdade que parecia estar afundando ao seu redor. Você é um bastardo. Não sou seu irmão. Ricardo falou com desdém, quase desumanizando Samuel. E nesse instante, Miguel viu a expressão de Samuel mudar de confusão para desespero, como se um chão sólido estivesse sendo arrancado debaixo de seus pés. Isso não pode ser verdade! Samuel gritou, sua voz quebrada. O silêncio do salão era de cortar a respiração. O público assistia, atônito, cada palavra afundando em uma realidade que até então parecia impossível. Miguel relembrava os momentos de infância com seu amigo. Ele queria acreditar que tudo isso era um jogo cruel. Que ela nunca quis que você soubesse. Sua verdadeira mãe é uma mulher que viveu na rua, que não teve a chance de te criar. Marisa te adotou para manter a aparência perfeita. Você é apenas um projeto de vida dela. O chão se abriu aos pés de Samuel, que começou a tremer. Posso ser um mendigo, mas sou mais homem do que você. A coragem na voz de Samuel era uma luz em meio à escuridão crescente. Miguel o olhou, sentindo a força das palavras, mas o caos estava se instalando. E você, Miguel, pode achar que é o Salvador, mas a verdade é que você mesmo tem seus segredos. Ricardo voltou-se para Miguel, sua voz carregada de desprezo. Você não sabia que seu pai teve um caso com Marisa, não é? Uma mancha na sua história que você sempre ignorou. As palavras de Ricardo foram como fogo, queimando tudo ao redor. Miguel sentiu o mundo desmoronar, e o salão, antes animado, estava agora mergulhado em terror e confusão. Marisa não se atrevia a olhar para ninguém. As emoções dominavam seu rosto. Parem! Miguel gritou, a frustração disparando em seu peito. Ele estava prestes a perder tudo: seu prestígio, sua identidade, sua relação com Samuel. Mas e essa verdade? A dor pulsava em cada poro. Cada revelação erguia novas paredes entre os irmãos. E a partir do fundo da confusão, Samuel se levantou, determinado.
Não me importo com o que você diz, Ricardo. Eu ainda tenho o direito de ser quem eu sou. A força dele era inegável, mas o peso do passado ainda pairava no ar. O salão estava em um frenesi, murmúrios e olhares trocados como um jogo de dominó. O futuro de todos ali estava agora entrelaçado, e ainda havia muito por descobrir. O que estava por vir? O que mais estava escondido sob a superfície? O silêncio ensaiava a próxima resposta, mas ninguém sabia ao certo o que esperar. Enquanto o vazio pairava no ar, Miguel encarava intensamente Marisa. O salão se tornara uma arena de confrontos, a tensão elétrica quase visível. Samuel, paralisado em choque, mal parecia respirar. A sala estava repleta de olhares que misturavam curiosidade e julgamento. Como você pôde esconder isso de mim? Miguel questionou, a voz embargada. Ele sentiu o peso da revelação esmagando seu peito. O passado estava jogando suas cartas, e cada segundo parecia uma eternidade. Samuel desviou o olhar, tentando absorver o que acontecia. Você não entende, Miguel. Foi necessário proteger o que era nosso. Marisa respondeu, a raiva contida se misturando com a indignação. Mas no momento seguinte, um estrondo ecoou. A porta do salão irrompeu com força, fazendo todos se virarem. Um homem de terno preto entrou, segurando uma pasta. O olhar dele era gélido, e seu semblante sério dominou o ambiente. Mãe, o que é que está acontecendo aqui? O homem perguntou, enquanto seus olhos varriam o salão. Miguel reconheceu aquela voz. Era Ricardo, o irmão de Marisa, um empresário bem-sucedido. A presença dele trouxe um calafrio à atmosfera tensa. Ele avançou, olhando entre Samuel e Marisa, e então fixou o olhar em Miguel. Antes que alguém pudesse responder, Ricardo lançou uma bomba. Samuel, você não é quem pensa que é. Cada palavra era como uma facada. Miguel engoliu em seco. O salão encheu-se de sussurros. O coração de Samuel disparou. O que quer dizer com isso? Ele questionou. Os olhos arregalados, como se quisesse entender a verdade que parecia estar afundando ao seu redor. Você é um bastardo. Não sou seu irmão. Ricardo falou com desdém, quase desumanizando Samuel. E nesse instante, Miguel viu a expressão de Samuel mudar de confusão para desespero, como se um chão sólido estivesse sendo arrancado debaixo de seus pés. Isso não pode ser verdade, Samuel gritou, sua voz quebrada. O silêncio do salão era de cortar a respiração. O público assistia, atônito, cada palavra afundando em uma realidade que até então parecia impossível. Miguel relembrava os momentos de infância com seu amigo. Ele queria acreditar que tudo isso era um jogo cruel, que Samuel e ele poderiam ser irmãos. Mas a negação não valeria. Ricardo continuou. Ela nunca quis que você soubesse. Sua verdadeira mãe é uma mulher que viveu na rua, que não teve a chance de te criar. Marisa te adotou para manter a aparência perfeita. Você é apenas um projeto de vida dela. O chão se abriu aos pés de Samuel, que começou a tremer. Posso ser um mendigo, mas sou mais homem do que você. A coragem na voz de Samuel era uma luz em meio à escuridão crescente. Miguel olhou, sentindo a força das palavras, mas o caos estava se instalando. E você, Miguel, pode achar que é o Salvador, mas a verdade é que você mesmo tem seus segredos. Ricardo voltou-se para Miguel, sua voz carregada de desprezo. Você não sabia que seu pai teve um caso com Marisa, não é? Uma mancha na sua história que você sempre ignorou. As palavras de Ricardo foram como fogo,
queimando tudo ao redor. Miguel se sentiu desorientado. O salão, antes vibrante, agora era um campo de batalha. As emoções conflitando. Marisa começou a chorar. Eu fiz o que pude. Foi para o seu bem, Samuel. Para o meu bem? Samuel gritou, indignado. Você destruiu minha vida antes mesmo de eu ter uma chance. Uma voz feminina interrompeu o tumulto. Parem! Vocês não sabem a verdade. Todos se viraram para encontrar uma mulher de olhar afiado em pé na entrada. Era Isabel, a irmã de Samuel, que todos pensavam estar vivendo em algum lugar distante. Isabel? Samuel mal conseguiu pronunciar a palavra. Ela avançou, seu olhar passando por Marisa e Ricardo antes de se fixar em Miguel. Ponto. Esse homem não é um bastardo. Ele é mais do que vocês pensam. Samuel é meu irmão e ele não está sozinho. Um choque percorreu o salão. Miguel estava paralisado. Você é a irmã dele? Sua voz quase falhou. Isabel assentiu, com lágrimas nos olhos. Sim, e ainda mais. Samuel foi sequestrado quando era bebê, e eu fui a única que ficou com o nosso pai. O mesmo pai que você pensou que morreu. Ele não era um homem bom, mas nunca deixou de amar Samuel. Nunca parou de procurar por ele. O salão ficou em silêncio absoluto. A revelação foi um desastre prestes a acontecer. O que mais estava escondido? Enquanto a confusão se instalava, uma nova verdade se desdobrava, desafiando todas as certezas. Miguel olhou de novo para Samuel, que respirava rápido, a dor agora multiplicada. O que vai acontecer conosco? Samuel sussurrou. A vulnerabilidade à flor da pele. O futuro deles agora era um mar de incertezas. E quando as mentiras começaram a se desfazer, o que mais poderia emergir das sombras? Enquanto o vazio pairava no ar, Miguel encarava intensamente Marisa. Uma revelação bombástica emergia entre os murmúrios que reverberavam na sala. Samuel, seu olhar confuso, parecia buscar respostas. Mas antes que alguém pudesse se recuperar do choque, um grito estridente cortou o ar pesado. Parem todos! A voz de Isabel ecoou. Sua presença firme dominava a sala. Samuel é meu irmão, e ele não está sozinho. Com essa frase, o ar parecia se espessar. Olhares incrédulos se cruzaram. O tumulto era palpável. Mas antes que qualquer um pudesse digerir aquela informação, a porta do salão foi abruptamente arrombada. Um homem alto, de terno escuro e olhos frios, cruzou o umbral, trazendo consigo uma onda de tensão. Miguel reconheceu a expressão endurecida. Era Alan, o ex-marido de Marisa. Que diabos está acontecendo aqui? Alan questionou, fixando seu olhar em Samuel. E você, por que está aqui? O que essa gentalha está fazendo na porta do meu salão? A sala parou, como se uma pausa tivesse tomado o ambiente. Miguel sentiu o coração disparar. A aparência confiante de Alan não disfarçava a instabilidade que agora brotava entre todos os presentes. Você não tem ideia do que está acontecendo, Alan. Marisa disse, a voz trêmula, quase gritando. Estamos descobrindo a verdade. O que é essa verdade, Marisa? Alan exigiu, a raiva tingindo seu tom. O que você esconde? Você nunca deveria ter trazido esse mendigo para o meu espaço. Ele é meu irmão, Samuel declarou, a voz carregada de força. Mas Miguel pôde sentir o medo crescendo dentro dele. O salão estava agora dividido. Uma linha invisível, separando os julgadores dos que queriam ouvir. Você não é nada, Alan respondeu, desdenhando das palavras de Samuel. Só um pouco de lixo que ninguém quer. E eu não vou permitir que você envergonhe o meu nome.
Miguel não aguentou mais. Basta. Samuel é mais do que você jamais será. A indignação havia tomado conta dele, fazendo os olhos de todos se voltarem. Alan sorriu, um sorriso torto. Ah, Miguel, ele começou. Você ainda não sabe? Samuel não é o que você pensa. Ele é apenas um tipo de... Mas antes que Alan pudesse terminar a frase, um estrondo ecoou. A porta se abriu novamente, desta vez com violência, fazendo o vidro da vitrine tremer. Uma mulher entrou, o cabelo desgrenhado e os olhos vermelhos de quem havia chorado muito. Samuel! Ela gritou e o salão ficou em silêncio. A semelhança era inegável. A mulher, desarrumada, mas com traços familiares, era a verdadeira mãe de Samuel. Eu o procurei tanto. A emoção explodiu no salão, os rostos em estado de choque. Mãe! Samuel balbuciou, as lágrimas escorrendo. A transformação emocional em seu rosto era devastadora. Marisa olhou para a mulher com desprezo e medo. Você não deveria estar aqui. Aponte o que você deseja, mas não venha estragar tudo. Eu só quero meu filho, a mulher gritou, desespero na voz. Levaram ele de mim quando era bebê. Eu o criei para sobreviver nas ruas e estou aqui para fazer o que é certo. Miguel sentiu seu coração apertar. A verdade que se desenrolava parecia mais louca a cada segundo. Alan, percebendo a tensão crescente, puxou a mulher para longe de Samuel. Você não pode fazer isso! Você não é mais a mãe dele. Apenas uma esquizofrênica sonhando em recuperar o que não pode ter. Um grito rasgou o ar. A tensão elétrica era quase insuportável. A verdade precisa ser ouvida. Isabel interveio, firme como uma rocha. O público assistia, atônito, e Miguel estava paralisado, absorvendo cada palavra, cada choque. Quais segredos mais podiam vir à tona? Então, a mulher olhou diretamente para Miguel. Você é o filho de Marisa e do verdadeiro pai de Samuel. Não há nenhum segredo, apenas uma realidade cruel que nunca foi revelada. O piso sob os pés de Miguel parecia ceder. O quê? Murmurou, cada letra um golpe. A confusão explodiu ao seu redor. Os olhares foram trocados, a incredulidade transformando-se em pânico. Como você sabe disso? Ricardo agora estava em pé, buscando uma resposta. Com um movimento rápido e com a voz entrecortada, a mulher revelou um pequeno colar. Pequenino, mas a peça de um quebra-cabeça que poderia unir todas as peças. Esse colar foi o que deixei com ele. E a única coisa que poderia me ligar a ele. Miguel olhou para Samuel, implorando por respostas. Mas a sala estava em frenesi. O que mais poderia acontecer? O passado não havia terminado de se revelar. O futuro estava agora mais nebuloso do que nunca. O que viria a seguir? A verdade estava à espreita, e todos ali sabiam que o jogo estava longe de acabar. Enquanto o vazio pairava no ar, Miguel encarava intensamente Marisa. A revelação do colar havia deixado todos em choque. Samuel, com a expressão de incredulidade estampada no rosto, não conseguia processar a enormidade da situação. O salão estava completamente imerso em um silêncio profundo, e a atmosfera ficou pesada, como se o ar tivesse se tornado denso e difícil de respirar. Eu não posso acreditar, Samuel murmurou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ele olhou para sua mãe, a mulher que ele pensava que era sua única família. Você me enganou, escondeu tudo de mim. Marisa não conseguia encontrar palavras. O olhar de desgosto e desespero dela
era uma mistura tumultuada de emoções, e de repente, a tensão no ambiente se intensificou. Alan, o ex-marido de Marisa, parecia lutar para manter a compostura. "O que está acontecendo aqui?" "Você não tem o direito de estar aqui. Você não pertence a este lugar, mulher." "Chega, Alan!" Miguel gritou, o peito apertado. A indignação em sua voz ecoou, fazendo o silêncio ser ainda mais profundo. "Poupe-nos do seu desprezo. Samuel tem todos os direitos de estar aqui. Todos nós temos o direito de saber a verdade." Mas antes que alguém pudesse responder, a mulher que havia entrado na sala, a verdadeira mãe de Samuel, avançou novamente. Sua expressão era de determinação. "Eu lutei muito para encontrar meu filho. Não vou deixar que você o menospreze, Alan. Ele merece saber a verdade." "Qual verdade?" Alan retrucou, o desprezo escorrendo de suas palavras. "Que ele é um mero acidente de percurso? Um projeto falido de vida?" "Ele é muito mais do que isso." Miguel gritou, mas o barulho começou a crescer. As vozes se misturavam, a confusão reinava. E então, de repente, a porta do salão se abriu de novo, desta vez com um estrondo maior, e todos se viraram. Um homem de terno escuro entrou. Sua presença imponente fez calar as vozes. Com um olhar calculista, ele varreu os rostos. "O que está acontecendo aqui?" ele exigiu. Era Felipe, o advogado de Alan, uma figura temida na comunidade. E sua postura era de total controle. "Eu não quero discutir o que está acontecendo, Felipe. Quero que me diga como podemos consertar isso." Alan respondeu nervoso, sem imaginar as palavras que sairiam da boca do advogado a seguir. "Eu acho que já está fora de controle", Felipe disse, seu tom suave, mas cortante. "Na verdade, Samuel, você precisa saber que não é apenas um simples mendigo sem raízes. Existe um passado obscuro que pode afetar todos nós." As palavras foram como um soco no estômago de todos. O que ele queria dizer? Samuel olhou para Felipe com o coração acelerado. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz tremia. "O dinheiro não é tudo nesse jogo", Felipe continuou, olhando para Marisa com um sorriso frio. "Existem segredos que estão prestes a ser revelados, e um deles envolve o que realmente aconteceu com seu pai." Os murmúrios aumentaram e a tensão era palpável. Miguel olhou apavorado. Samuel, em um estado de choque silencioso, esperava qualquer resposta que pudesse vir. "Seu pai?" Felipe prosseguiu. "Ele não morreu de morte natural. A verdade é que ele foi assassinado, e a razão disso ainda está escondida nas sombras." Os rostos de todos ficaram pálidos. Marisa levou a mão à boca, como se as palavras de Felipe fossem uma estaca cravada em seu coração. "Você está mentindo!" ela gritou, o pânico na voz. "Não estou mentindo", Felipe disse. A calma dele era inquietante, e as suas ações têm consequências. "Marisa, cada mentira pode reverberar, e agora estamos todos prestes a pagar o preço." Nesse momento, Samuel tomou coragem. "Por que esconder tudo isso? Eu não sou um projeto. Sou uma pessoa, e preciso saber a verdade." Ele olhou firme para Felipe, buscando uma resposta. Felipe sorriu levemente, um sorriso que não era caloroso. "É mais complexo do que você imagina, Samuel. A vida nunca foi simples, e as revelações que estão por vir podem mudar tudo o que você pensa saber sobre quem você realmente é." A sala estava em plena agitação, olhares de choque e protesto se encontrando. Marisa tremia, e Alan estava pálido. O futuro de todos dependia da verdade que estava prestes a ser desvelada. Miguel sentiu o peso dessas palavras avançando em direção a eles, como uma tempestade prestes a estourar. E assim, à medida que o tempo parecia parar,
Ficou claro que a bomba prestes a explodir carregava segredos muito maiores do que qualquer um poderia imaginar. Que quebra-cabeça estava se formando diante deles? Que caminho seria traçado a partir daquela revelação? A única certeza, no meio de tanta confusão, era que a vida de cada um ali, especialmente a de Samuel, mudaria para sempre. O que mais estavam escondendo? O mistério se intensificava, prometendo um confronto mais devastador. Enquanto o vazio pairava no ar, o clima no salão ficou insuportável. O que Felipe disse reverberava nas mentes de todos. Um eco que parecia crescer a cada instante. Samuel estava paralisado, a expressão de incredulidade se transformando lentamente em desespero. Como assim meu pai foi assassinado? Ele balbuciou, as palavras escapando com dificuldade. Miguel sentiu o peito sufocar. Ele queria se levantar e gritar. O olhar de Samuel, tão cheio de esperança, agora se tornara um espelho de dor. A verdade precisa ser revelada. Felipe insistiu, seu rosto impassível diante do turbilhão emocional que tomava conta do salão. Você tá falando como se soubesse tudo? Alan provocou, tentando manter sua postura de controle. Mas a vulnerabilidade em sua voz era clara. Ninguém aqui precisa ouvir suas mentiras. Felipe, imperturbável, respondeu. As mentiras são as únicas coisas que acreditamos ser verdades. E a verdade, meu caro Alan, é que você também tem um papel nesse jogo. Ele se voltou para Samuel. Mas primeiro, precisamos voltar ao passado. Seu pai foi um empresário em ascensão, mas ele se meteu em conflitos perigosos, envolvendo pessoas que ninguém jamais deveria desafiar. Os murmúrios aumentaram entre os convidados. Olhos de surpresa se cruzaram. Miguel pôde ver o horror se desdobrando no rosto de Samuel. Você está dizendo que meu pai estava envolvido em algo sujo? A voz de Samuel, Felipe continuou. Agora, olhos fixos em Alan. E você sabe disso melhor do que ninguém. O que aconteceu, Alan? Por que estava tão determinado a calar Marisa? Ela sabia o que estava por vir. E você também. Todos os olhares se voltaram para Alan, que estava perdendo a compostura. Cale-se. Você não sabe nada sobre a minha vida. Essa história não é sua. Ele gritou, a raiva a transbordar, mas havia medo em seus olhos. Miguel estava prestes a intervir, mas um grito repentino cortou o ambiente. Parem tudo! Uma mulher apareceu na porta. Sua presença era carregada de urgência. Era Maria, uma repórter famosa, conhecida por suas investigações e revelações bombásticas. Ouvi tudo do lado de fora. A verdade precisa ser contada. E eu tenho algo que pode mudar tudo. A sala congelou. Marisa estava branca como um lençol, e Samuel parecia prestes a desmaiar. Maria, não faça isso! Marisa suplicou, um medo inundando seu olhar. Você não sabe o que está fazendo! Sei mais do que você imagina, Maria respondeu, caminhando em direção ao grupo. Eu encontrei provas. Arquivos que mostram que Samuel não é apenas um mendigo. E mais importante, a verdadeira razão pela qual seu pai foi morto. O silêncio foi ensurdecedor. Samuel olhou para Maria com um misto de esperança e terror. O que você descobriu? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Maria retirou um envelope de sua bolsa. Um pacote simples, mas com um peso enorme. Este envelope contém documentos sobre um esquema que envolve você, Samuel e sua família. E contém também um vídeo que, bem,
Você precisa ver. Ela hesitou, o olhar fixo em cada um ali presente. Dizem que imagens valem mais do que 1000 palavras. Alan se contorceu, claramente aterrorizado. Não! Isso não pode ser revelado. Você não sabe as consequências. Ele começou a implorar, mas Maria já estava disposta a seguir. As consequências já estão aqui, Alan. Você sabe disso. A única coisa que pode nos salvar agora é a verdade. Ela virou-se para Samuel. Você está preparado para ver? Isso tudo pode mudar sua vida para sempre. A tensão na sala era palpável, como se todos segurassem a respiração em expectativa. Samuel olhou para Miguel e então para Marisa. O nó na garganta o impedia de falar, mas o olhar de determinação começou a surgir. Sim, ele finalmente respondeu, firme. Estou pronto para ver a verdade. Nesse momento, com todos os olhares, esperando pelo que vinha a seguir, um estrondo ecoou do fundo do salão. A porta principal se abriu novamente. Um grupo de homens de terno entrou, suas expressões fechadas e ameaçadoras. Miguel reconheceu um deles. Era o homem que havia assediado Marisa anteriormente. Mas não era só isso. Um deles carregava um laptop e não parecia estar ali para um bom ato. A verdade não é algo que você pode simplesmente revelar, sem consequências. O homem gritou, e a tensão se transformou em caos. O que estava prestes a acontecer? A chuva de segredos e mentiras estava prestes a despencar, moldando o destino de todos ali de uma vez só. E enquanto os rostos se voltavam em pânico, ficou claro que a verdadeira batalha estava apenas começando. Enquanto o vazio pairava no ar, a tensão se elevava. Com a entrada de Felipe e suas revelações, o ambiente estava prestes a explodir. Samuel estava em choque. Meu pai foi assassinado. Como você pode ter certeza disso? Seu olhar estava fixo em Felipe, a voz trêmula. As palavras de Felipe ressoaram enquanto a sala parecia prender a respiração. Alan, cada vez mais nervoso, tentou desviar a atenção. Esse tipo de conversa não vai levar a lugar algum. Vamos deixar o passado onde ele pertence, ele gritou. Mas seu tom traiu seu medo. Maria, a repórter, olhou firmemente para Alan. Você acha que pode esconder a verdade para sempre? O que você está realmente escondendo sobre o que aconteceu no passado? E foi assim que a porta do salão, mais uma vez, se abriu. Dessa vez, um homem de cabelos grisalhos e rosto cansado, mas forte, entrou. Seus olhos percorreram o salão, até se fixarem em Samuel. Samuel, finalmente te encontrei, ele exclamou. O impacto foi instantâneo. Samuel ficou boquiaberto. Quem é você? A confusão tomava conta de seu rosto. O homem se aproximou mais. Sou seu avô, Samuel, e você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. O silêncio foi ensurdecedor. Todos no salão congelaram, em choque. Os olhos de Samuel se arregalaram. Meu avô? Mas meu pai disse que ele estava morto. Sua voz mal saía. E ele mentiu para você, assim como mentiu para mim. O avô respondeu, a dor nas palavras clara. Houve um grande conflito na nossa família. Eu sempre procurei por você, mas ninguém queria que nós nos encontrássemos. Marisa estava pálida, balançando a cabeça em descrença. O que está acontecendo? Você não pode estar falando sério. Eu sou sério. O avô insistiu. Sua voz não se abalava. E seu pai estava envolvido em algo muito maior do que você imagina, Samuel. Aquela não foi uma morte acidental.
Ele levou uma maneira espectadora ao olhar de Felipe, que demonstrou uma rápida expressão de preocupação. Você não pode fazer isso, Alan gritou, agora em estado de pânico. Você não sabe o que está fazendo ao entrar aqui. Mas o avô não recuou. Eu sei mais do que você pensa, e não vou deixar essa verdade ser enterrada. Ele se voltou para Samuel com olhos cheios de intensidade. As ameaças que seu pai enfrentou eram reais. Ele tinha inimigos que não hesitariam em fazer qualquer coisa para silenciá-lo. Os murmúrios aumentaram entre os presentes, criando uma onda de confusão e aflição. Por que você não me encontrou antes? Por que esconderam tudo isso de mim? Samuel estava quase em lágrimas. Antes que o avô pudesse responder, Felipe avançou, o olhar de quem tinha uma bomba prestes a explodir. Espere. Se você é o avô dele, isso muda tudo o que sabemos sobre a verdade do que aconteceu. Não pode mudar nada se você não entender a real profundidade do que está acontecendo. O avô respondeu, olhando diretamente para Felipe. A minha família foi destruída pelo poder e pela ambição. O que você pensava ser uma história simples é uma teia de mentiras. Marisa, agora em desespero, se virou para Alan. O que você fez? O que mais você está escondendo? Seus olhos estavam cheios de acusação e dor. A sala estava em tumulto, os presentes trocando olhares aterrorizados. A verdade não apenas ameaçava destruir relacionamentos, mas jogava luz sobre uma história complexa de traições e segredos. O avô de Samuel, agora no centro da tempestade, olhava ao redor com uma determinação silenciosa, como se estivesse pronto para desenterrar segredos enterrados há muito tempo. E antes que pudesse continuar, um grito irrompeu do fundo do salão. Chega de mentiras! Era Isabel, a irmã de Samuel. Todos se viraram para ela. Eu sei quem é o verdadeiro inimigo aqui, e não é quem vocês pensam. Isabel, não! Samuel gritou, implorando para que ela se calasse. Mas era tarde demais. A revelação dela prometia uma nova camada, uma nova conexão no emaranhado de segredos que agora flutuava perigosamente. A verdade que todos vocês temem pode arruinar tudo. E se eu disser que um de vocês está envolvido nisso, o choque foi palpável. Miguel olhou de uma pessoa para outra, sentindo o horror subir pela sua espinha. O que mais poderia surgir daquela noite? A verdade estava se aproximando. Mas em que custo? Um novo mistério pairava no ar. Cada olhar estava carregado de terror e expectativa. A noite estava longe de terminar, e a revelação estava prestes a deixar todos ali em estado de choque total. Enquanto Isabel falava, a sala parecia apertar ao redor deles. A tensão era eletricidade pura. O olhar de Samuel percorria os rostos, em busca de respostas que não viriam. Ele estava no centro de um furacão e, de repente, tudo começou a fazer sentido para ele, mas ao mesmo tempo, tudo parecia mais confuso. Alan estava em pé, a raiva pululando sob a superfície. Você não tem ideia do que está falando, ele gritou, seu cabelo grisalho balançando com a intensidade de suas palavras. Isso é tudo um plano para nos derrubar. Ele gesticulou, mas seus olhos traíam o verdadeiro medo. O avô de Samuel, com a voz firme, insistiu. A verdade não pode permanecer escondida. Ponto. Não mais. Ele parecia mais determinado a cada momento. Mas o que ele sabia que mais ninguém sabia? Maria, a jornalista, assistia com um olhar atento, como se preparasse sua caneta e bloco para anotar cada palavra. Quantos mais estarão dispostos a mentir? A vida de Samuel, toda essa confusão, tudo isso precisa de clareza, disse ela, apertando as mãos em nervosismo. Nesse instante,
A porta se abriu de novo, e um homem entrou abruptamente. Era Henrique, o primo de Alan. Ele era conhecido por rondar prédios e, aparentemente, por manter os segredos melhor guardados da família. Criou-se um silêncio imediatamente. O homem cheirava a problema. Você não deveria estar aqui, Henrique. Alan grunhiu, sua voz revelando um nó na garganta. Tem certeza de que está pronto para essa conversa? Mas Henrique não estava lá para ouvir. Eu vi e ouvi coisas. Ele começou. O ar à sua volta parecia prender a respiração. Coisas sobre o que aconteceu com seu pai, Samuel. As palavras da última frase ecoaram como um canhão disparando no silêncio. Samuel engoliu em seco, o rosto tomado por uma mistura de expectativa e receio. O que você sabe? Ele mal conseguia articular a pergunta. Coisas que vão mudar tudo, Henrique disse, a expressão grave. Eu não posso dizer aqui, não em público, mas tem a ver com o que aconteceu depois da morte dele. A sala parecia feita de vidro prestes a estourar. O clima mudara novamente, e as sombras que se moviam atrás da realidade estavam se tornando mais pesadas. As pessoas começavam a cochichar, trocando olhares inquietos. Miguel, sentindo o chão se transformar sob seus pés, olhou para Samuel. O medo pulsava na atmosfera. Henrique, não faça isso! Alan gritou, mas o homem já estava determinado. Eu não posso ficar calado, depois do que vi. Samuel precisa saber. Samuel tingiu a voz, mas Isabela não deixou. Seja lá o que você tem a dizer, que seja agora, Henrique. A determinação dela era palpável. O primo franziu o senho. Seu pai, ele estava em um negócio perigoso. E havia pessoas que foram envolvidas. Acidentes, mortes. A expressão nos rostos tornou-se ainda mais sombria. Foi uma emboscada, Samuel. Seu pai estava prestes a revelar algo muito grande e essas pessoas não iriam deixar que isso acontecesse. Samuel tremeu. Palavras apenas sussurradas. Você está dizendo que ele foi assassinado porque estava prestes a falar? O nó na garganta dele começou a subir. A dúvida e a dor em seus olhos eram inconfundíveis. Sim, eu só estou aqui porque me coube o dever de acompanhá-lo. E, se me permitem, de ajudar a revelar a verdade. Henrique disse. Firmeza em sua voz deixava claro que ele tinha mais a dizer. Antes que pudesse completar, um estrondo ensurdecedor irrompeu. A porta foi arrombada, e homens de negro entraram como sombras, ao som de risadas baixas e ameaçadoras. Vocês não deveriam estar falando sobre isso. Um dos homens, alto e robusto, parecia irradiar perigo. Os presentes se encolheram. Miguel, Samuel e todos os outros sabiam que a situação havia escalado. A sala estava em pânico. As mentiras e verdades, segredos e revelações, tudo estava prestes a entrar em colapso. Quem vocês são? Alan gritou, mas suas palavras soavam vazias na sala. As sombras se fecharam mais e mais, como se soubessem que não havia escapatória. Com a tensão elevando-se a níveis insuportáveis, quem conseguiria sair dessa? A revelação estava na ponta da língua, mas agora a segurança de todos estava ameaçada. O que mais poderia acontecer naquela noite fatídica? A única certeza era que segredos enterrados nunca permanecem em silêncio por muito tempo. Miguel, Samuel e os outros estavam paralisados. Os homens de terno escuro preenchiam a sala com uma presença opressora. Ninguém se mova. Um deles gritou, e a tensão explodiu em um grito coletivo de susto. O avô de Samuel tomou a frente, o olhar firme.
Vocês não vão machucar meu neto. Sua voz soava como um trovão. Miguel sentiu seu coração acelerar. Samuel, fique atrás de mim, ele gritou, protegendo o amigo. Alan estava pálido. Isso é um erro. Ninguém está mentindo. Ele tentou protestar, mas as palavras mal saíam. Maria, a repórter, estava se preparando, com o celular já ligado. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Com um gesto rápido, um dos homens avançou, mas Isabel não hesitou. Se você colocar a mão nele, vai se entender comigo. Sua voz era firme, quase desafiadora. A coragem dela fez os olhos de Samuel brilharem. O que era um medo paralisante começava a dar espaço a uma renovada força. As palavras de Henrique ecoaram. Samuel, você merece saber quem está por trás de tudo isso. Ele olhou para os homens como se soubesse que eles tinham mais a dizer. O que estiver por vir, nós podemos lutar juntos. De repente, o avô se aproximou dos intrusos. Vocês não têm autoridade sobre nós. Seus olhos estavam cheios de resistência. Miguel sentia a adrenalina correr. Ele sabia que a verdade estava se desenrolando como um cinema tosco, mas havia algo palpável e poderoso no ar. Os homens olharam para o avô e um deles sussurrou para o outro. Se vocês continuarem com isso, estamos em apuros. E ninguém vai sair daqui se insistirem em se intrometer em nossos assuntos. Nesse instante, o telefone de Maria começou a tocar alto. Todos se viraram para ela, e isso trouxe um momento de distração. Miguel se lembrou de como ela podia ser eficaz em situações de crise. Ela rapidamente pegou o celular e começou a gravar. Todo mundo precisa ouvir isso. Um dos homens, percebendo a situação, se aproximou, mas Samuel se lançou à frente. Chega! A verdade precisa ser dita! O ambiente estava pegando fogo. Samuel, Miguel e os outros se uniram. Com a coragem batendo forte nos peitos, Henrique ergueu a voz. Ninguém pode silenciar a história de Samuel. O que aconteceu com seu pai, a luta dele, a luta de tantos, não pode ser apagada. Eram palavras que ressoavam com verdade. Os homens murcharam. Miguel notou que a determinação deles estava diminuindo. Samuel, você é mais forte do que pensa, ele murmurou, e juntos somos ainda mais fortes. Um rugido de apoio veio da multidão. O silêncio havia se dispersado. Foi aí que a luz do sol começou a entrar pela janela quebrada, em um simbolismo perfeito. Era o nascimento de uma nova era, uma nova verdade. Vamos quebrar as correntes, ele disse. Vamos destruir todas as mentiras. O avô assentiu. Seu orgulho era palpável. A verdade é o que une uma família, e a família é o que importa. Os homens de terno hesitaram. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Henrique tomou a frente. Agora vocês têm duas opções. Se juntem a nós e façam parte da verdade, ou que fiquem atrás da mentira para sempre. As palavras pairavam no ar, como uma tempestade prestes a desabar. E se os homens hesitassem mais um pouco, tudo mudaria ali, num instante. Assim, em um instante que parecia uma eternidade, o poder das palavras uniu todos. Os homens, percebendo que seu jogo havia chegado ao fim, recuaram, sem mais palavras. E então, uma onda de alívio passou pelo salão. A verdade estava finalmente se revelando, e todos sabiam que aquele era apenas o começo. Miguel olhou para Samuel, o sorriso de um novo futuro se formando. Nós podemos fazer qualquer coisa, amigo. A cena estava mais tranquila, mas o eco das ilusões quebradas ainda reverberava. Enquanto a realidade começava a se restabelecer, Miguel sentiu uma onda de gratidão por tudo que aprendera. E como se tudo fosse parte de um plano maior, um novo horizonte brilhava à sua frente. Agora, pessoal,
É a sua vez de fazer parte dessa nova jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, porque isso ajuda muito. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.